a gente tivesse um discurso único, saindo do governo federal, passando pelo Ministério da Saúde, governos estaduais, secretarias estaduais de saúde, prefeituras, secretarias municipais de saúde, de como enfrentar a Covid, sem essa briga política, sem o discurso de lá e de cá, eu tenho certeza que isso teria um impacto importantíssimo na redução de óbitos. Nós tivemos muitos óbitos no Brasil por dois motivos. Primeiro, teve lugar que não se preparou. Não teve, apesar de a gente ter tido tempo, hein? Porque o que a gente viu na Itália foi um sinal muito claro que ia acontecer no Brasil. Teve local que não se preparou em termos de número de vagas de UTI, de conseguir fazer hospital-campanha para segurar os pacientes com Covid que precisam ficar hospitalizados. E o segundo ponto foi talvez um pecado principal, não ter tido uma estratégia de testagem adequada dos pacientes. Nós, desde o começo, deveríamos ter testado, como acontece aqui na minha cidade, Botucatu. Por sorte, Botucatu é a cidade que tem uma universidade muito forte, né, a Unesp. O prefeito e o secretário de saúde, logo em fevereiro, nos chamou como professores, cientistas, médicos, e nós começamos a testar, Emílio, todos os pacientes sintomáticos. Então, qualquer sintoma, escorria o nariz, já ligava para uma central, está funcionando ainda, liga para uma central, colhe o exame que tem que ser colhido, que é o RT-PCR, o exame de swab, que é o melhor exame possível. Esses testes sorológicos feitos principalmente os rápidos, com sangue, eles são muito ruins. Eles têm um índice de falso negativo, eles só vão começar a positivar no 10º dia, e aí a pessoa já transmitiu para todo mundo. Então, a falta da testagem com RT-PCR, isolamento dos casos positivos, fez com que a pandemia se espalhasse no Brasil de forma drástica. Você falou 4 milhões de casos notificados, não falou? Sim. Mas isso é no mínimo, 3 a 5 vezes o número total. Talvez 10. Primeiro porque grande parte, lógico, né, 30% dos pacientes são assintomáticos. Então esses realmente você não vai conseguir descobrir. Agora, você não fazendo o teste com RT-PCR e usando sorologia, a fase aguda da doença, de 7 a 10 dias, o exame dá negativo. Não adianta nada eu ficar fazendo aqueles exames de sangue. É jogar dinheiro fora. E é o que foi feito na grande maioria das cidades. Então, esses dois erros misturados, muitas cidades não ter montado uma capacidade de receber paciente em enfermaria e em UTI, e não ter testado com PCR desde o começo todos os pacientes sintomáticos e isolado esses pacientes, foi que nos tornou o epicentro da pandemia atualmente no Brasil, no mundo, e esse número excessivo de óbitos que poderia ser muito menor. Mas que, como você colocou, também poderia ser maior se o SUS não tivesse absorvido grande parte desses pacientes, porque a imensa maioria das pessoas que adoeceram são pessoas pobres. Não sei se você lembra, no começo da pandemia... Começou na classe alta, né? A gente chamava de pandemia Guarulhos, porque eram pessoas... Não, é a verdade, né? Eram pessoas que tinham viajado para a Europa, para a Itália, para a Espanha, para a China, para os Estados Unidos, e elas tinham acesso a grandes hospitais que tinham toda a estrutura, né? Não vamos esquecer que a rede hospitalar privada no Brasil é de uma excelência fantástica, né? O Einstein, o Sírio, DOR, e eles que, inclusive, diagnosticaram os primeiros casos de Covid no Brasil. Só que a hora que a epidemia se popularizou, e toda a pandemia tende a prejudicar as pessoas mais pobres, porque elas têm menos acesso à informação, têm menos percepção de risco. Infelizmente, isso acontece. Quanto mais pobre, menos ensino a pessoa tem, menos valor, menos percepção de risco ela dá para a pandemia. Então, as pessoas que estão isoladas são todas aquelas de classe mais alta, a gente sabe disso. E menor possibilidade de fazer o home office, por exemplo, né? Exato. Então, veja que se o SUS não tivesse absorvido essa carga enorme de pessoas que não tinham assistência privada, o número de óbitos seria ainda maior. Só para te dar um exemplo regional, que é pequeno, né? Nós vivemos numa cidade pequena aqui em Botucatu, nós ampliamos o número de leitos para 30 leitos exclusivos Covid UTI, 100 leitos para enfermaria.
Nós dividimos o hospital literalmente no meio, até porque aqui é um hospital vertical, foi fácil de fazer isso. Metade ficou um hospital não Covid, metade Covid, todo mundo de um lado isolado, 100 leitos só para paciente de enfermaria, sendo 30, mais 30 para UTI. Isso não existia, criamos isso em 15, 20 dias. Municípios que não fizeram isso tiveram mortalidade aumentada, porque se eu não consigo dar pelo menos uma... E veja que o UTI não é uma garantia de vida, viu? O UTI eu estou dando lá, pelo menos, estou dando 50% de chance de sobreviver se um indivíduo precisa do tubo. Não significa que ele vai sobreviver. Hoje é uma pandemia que se espalhou para o interior e que parece que é pior ainda nas cidades menores, né? Está afetando as cidades menores de uma forma muito dura, né? E é por isso que a gente discutiu, Emílio, o perigo desse discurso de que o platô está caindo, que o número de transmissão está reduzindo, e as pessoas baixarem a guarda, acharem que a situação normalizou. Então, vamos repetir, flexibilização não é normalização. Flexibilização não pode ser banalização. Nós temos sim que tentar voltar às atividades que são mais essenciais, usando máscara, fazendo distanciamento social, higienizando as mãos e evitando coisas que são desnecessárias, né? Eu, por exemplo, Emílio, eu adoro carnaval. Gosto de pular carnaval, gosto de bloco, gosto de aglomeração. Mas vai ser impossível fazer isso. Não é cabível numa pandemia que se tenha esse tipo de evento. Então, infelizmente, durante 1 ou 2 anos, até que tudo isso se resolva, até que chegue uma vacina eficaz, ou que o vírus se extingua, ou alguma outra possibilidade, nós vamos ter que, como disse Charles Darwin, nos adaptar para continuar vivos.